Olá, gente, boa noite. Bom, hoje a nossa aula vai tratar sobre a tecnologia de fabricação de leite fermentado. E nós vamos falar de uma forma mais específica da tecnologia de fabricação do iogurte, que é o tipo de leite fermentado mais consumido, tá? Vamos conhecer a definição de leite fermentado. O que seria o leite fermentado? Então, olha lá. Dentro da legislação, né, entende-se por leite fermentado os produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias. E aí, se a gente for parar para pensar, o que pode ser adicionado no iogurte, por exemplo? Polpa de fruta, mel, açúcares, tá? Obtida pela coagulação do leite, tá? Resultado da diminuição do pH desse leite, adicionado ou não de outros produtos lácteos, como por exemplo o soro do leite, por fermentação láctea, e é essa fermentação que vai provocar aquela diminuição do pH, que vai levar à coagulação, de micro-organismos específicos, tá? Que devem ser adicionados de forma ativos, esses micro-organismos, vivos, viáveis e abundantes, ok? Exemplos, né, de leite fermentado, ó. Então, o Yakult é um exemplo de leite fermentado, o kefir é um exemplo, a Activia é outro exemplo de leite fermentado. Bom, o que é obrigatório dentro da legislação na composição dos leites fermentados? A utilização de leite, tá? Esse leite ele pode até ser reconstituído e padronizado, principalmente essa padronização voltada para a concentração de gordura, tá? E também cultura láctica específica. E o que pode ser ingredientes, opcionais, adicionais? Leite concentrado, creme, manteiga, leite em pó, caseinatos alimentícios, proteínas. Então, tudo isso pode ser ingredientes opcionais, tá? Olha lá, mais ingredientes adicionais: frutas em forma de polpa, pedaços, sucos, mel, coco, cereal, frutas secas, chocolates, enfim, tá? Esses ingredientes, gente, opcionais, eles podem ser adicionados numa proporção máxima de 30% do produto final. Então, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, o iogurte, ele tem que ter 70% de leite, né? E 30% pode ser de polpa, né? De mel, de cereais, ok? Então, a quantidade máxima permitida dentro da legislação para os ingredientes opcionais é de 30%. Então, olha lá, o iogurte. Qual que é a definição de iogurte? Ele pode ser definido como um produto lácteo, né, cuja fermentação se realiza com a utilização de uma cultura láctica, tá, que tem uma associação simbiótica. O que é uma associação simbiótica de cultura láctica? É quando uma beneficia a ação da outra, tá? Geralmente, para a fabricação de iogurte, é escolhido a cultura de Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, tá? E aí lá na frente a gente vai entender o porquê que eles são os micro-organismos de escolha, aos quais, então, pode ser acompanhado de outras bactérias acidoláticas, e as suas atividades irão, então, determinar a característica, o sabor, a consistência do iogurte, que é o produto final. Então, o iogurte ele é fabricado, ele é elaborado a partir da ação da cultura láctica no leite, certo? Então, vamos ver as etapas que envolvem esse processamento. Primeiramente, a primeira etapa, se não for a mais importante, a escolha da qualidade do leite utilizado para elaborar esse iogurte, tá?
Então, gente, por que é importante? 2 pontos é muito importante para a escolha desse leite que vai ser usado para fabricar o iogurte. Então, deve ter, então, uma ótima qualidade, né? Voltada principalmente para ausência de micro-organismos deteriorantes, certo? Por quê? Porque esses micro-organismos, eles vão competir de forma negativa com a atividade da cultura láctea, quando ela for adicionada para elaborar o iogurte. E também, essa qualidade voltada principalmente para a ausência de antibióticos nesse leite. Por quê? Porque se tiver antibiótico, ele vai inibir a atividade das bactérias boas, fermentativas, tá? Então, olha lá, avaliado a qualidade quanto a acidez, então a gente viu que a acidez, um leite muito ácido, é indicativo de um leite com contaminação microbiana. Isso foi uma questão de prova que muitos deixaram a desejar, né? Então, um leite, a importância da acidez do leite, a gente consegue avaliar o quanto aquele leite, né, está contaminado por micro-organismo. Quanto mais bactérias ele tiver, mais ácido ele se torna, certo? Estabilidade térmica, isento de inibidores antibióticos, né, que eu falei para vocês que o antibiótico vai destruir as bactérias boas, fermentativas, e elas não vão trabalhar para, né, transformar esse leite em iogurte. E a densidade também deve ser avaliada, porque a gente viu, né, foi outra questão de prova que muitos deixaram a desejar. Densidade, gente, é massa sobre volume, tá? Mas o que é importante? Por que ela é importante? Porque a gente consegue verificar e detectar fraudes, né? Então, um leite com uma densidade alta ou baixa é indicativo de adição de água, de amido, tá? Então, isso é muito importante e atrapalha a elaboração, né, e a consistência no produto final, aqui no caso o iogurte. Padronização do leite é outra etapa para poder elaborar iogurte, tá? Essa padronização, gente, vai ser com a adição de leite em pó, tá? Porque a gente vai fazer com que aumente a porcentagem de extrato seco desengordurado, que são os sólidos do leite, tá? E com isso, o iogurte ganha uma consistência melhor, ele fica mais incorporado. Então, vai de 8% esse aumento para 11%, tá? Então, a padronização do leite para a elaboração do iogurte, essa etapa é adicionar o leite em pó. Homogeneização, tá? A fase que vai diminuir os glóbulos de gordura, o tamanho, né? Então, ele vai passar por um processo de mexedura, onde os glóbulos de gordura eles se tornam menores, eles conseguem então se aglomerar dessa forma, tornando o leite mais consistente, mais viscoso, que é a característica importante do iogurte, tá? Então ele fica mais liso, ele fica mais cremoso. A temperatura para esse processo de homogeneização, gente, é de 50 a 60 graus, para ele ser mais eficiente, tá? Em seguida, esse leite deverá ser pasteurizado. E aqui, gente, a temperatura de pasteurização, ela deve ser um pouquinho mais drástica, ou seja, um pouquinho mais elevada do que aquela convencional, né, temperatura convencional de pasteurização. Por quê? Porque quando você eleva muito a temperatura, né, você acaba provocando a desestabilização das proteínas, a desnaturação, né? E aí, quando elas vão se desnaturar, essas proteínas, pelo calor, né, você ajuda a formar o coágulo, que é o que dá a incorporação do iogurte, porque o soro do leite acaba incorporando com a porção sólida, tá? Então, essa elevação a mais aí da temperatura de pasteurização ajuda nessa incorporação do iogurte, tá? Porque desestabiliza as proteínas.
Em seguida, após a pasteurização, esse leite ele deverá ser resfriado a uma temperatura de 40 a 45 graus. Por quê, gente? Porque a essa temperatura que a cultura láctica que será adicionada agora, ela consegue agir, tá? Se eu utilizar uma temperatura maior, essa cultura láctica que for adicionada aqui nesse momento, ela vai morrer. E em temperaturas menores, ela vai ficar como se ela estivesse incubada, né? Como se ela estivesse ali inibida, tá? Então, a temperatura ótima do resfriamento do leite pós-pasteurização para elaborar o iogurte é 40 a 45 graus, tá? E aí, então, eu posso inocular a cultura láctica. Então, você adiciona as duas culturas associadas, tanto o Lactobacillus quanto o Streptococcus, tá? E aí, então, gente, essas duas culturas, elas irão agir de forma simbiótica, né? E aí, o que elas irão fazer? Elas irão utilizar a lactose do leite como substrato, né, para elas se desenvolverem. E a conversão da lactose, a quebra da lactose, é convertida em ácido lático, que é o que vai provocar a queda do pH daquele leite e o que vai provocar a sua coagulação, que é o processo importante aí para a elaboração do iogurte, tá? Que é a fermentação. Então, a fermentação, na verdade, seria isso, a utilização da lactose pelas bactérias, pela cultura láctica que foi adicionada e a queda desse pH. Só que esse pH, gente, ele tem um limite de queda, tá? Então, ele deverá cair ali para 4,4 a 4,7, que é a acidez ideal, tá? Então, isso aí deverá ser medido. E a hora, então, que esse pH chegou neste ponto, o que se faz? Qual que é a próxima etapa? Você vai, então aqui vai explicar, né, o que eu acabei de dizer, que a fermentação é o processo onde a bactéria utiliza a lactose, convertendo em ácido lático. E aí, para cessar, quando o pH chega lá a 4,4, 4,5, para cessar a atividade das bactérias, né, fermentativas, a gente promove o resfriamento do leite a temperaturas inferiores ou igual a 4 graus. Porque aí, o que a gente faz com aquelas bactérias? A gente faz com que elas entrem em fase de latência, ou seja, elas ficam lá como se elas estivessem dormindo, não consumindo lactose, não derrubando mais ainda o pH daquele leite, tá? Por isso que a partir dessa etapa, esse leite ele deverá ser sempre mantido a temperatura de refrigeração, tá? Aí, após essa etapa, então, eu vou adicionar os ingredientes opcionais, como a polpa, né? A polpa de fruta, ela pode ser adicionada de 0,5 a 5% do volume total, tá? É muito importante, tá, gente, a qualidade dessa fruta utilizada, dessa polpa, tá? Uma vez que a gente tem que pensar que o leite já foi pasteurizado, né? Ele já foi, então, liberto aí de micro-organismos e indesejáveis, né? E se essa polpa estiver contaminada, vai contaminar novamente o leite. E em seguida, então, o envase desse iogurte em embalagens de polietileno, que são embalagens que vão proteger o produto, né, o alimento contra oxigênio, umidade e luz, são fatores que alteram aí a conservação, e estocadas, armazenadas a temperaturas de 4 graus, até serem expedidas. O transporte também deverá ser com caminhões frigoríficos, né, para manter essa temperatura de refrigeração. E aqui, ó, eu coloquei para vocês alguns defeitos de fabricação, né? Então, o sabor amargo do iogurte, ele pode ser provocado, olha lá, por conservação excessiva, né? A contaminação por micro-organismos indesejáveis, que não sejam os fermentativos, podem provocar um sabor de álcool no iogurte. A má atividade do fermento, né, da cultura lática, no caso,
caso, o emprego inadequado da temperatura de refrigeração pode provocar ausência de sabor no iogurte, aroma. Incubação breve, adição de pouca cultura ou presença de inibidores como antibióticos pode também provocar a falta de acidez no iogurte, que é desejável, né? E o excesso de acidez também pode ser provocado lá por incubação longa dos micro-organismos fermentativos, excesso de fermento e resfriamento lento, tá? E aqui, gente, um pouquinho das características da cultura láctica que é utilizada para a elaboração do iogurte. Então, por que eu escolho o Streptococcus thermophilus, né, o gênero Streptococcus, espécie Thermophilus, e o Lactobacillus bulgaricus como cultura láctica e de predileção para a elaboração do iogurte? Por conta das suas características. E que características que são essas? Então, olha lá, o Streptococcus thermophilus, gente, ele tem a característica de ter uma temperatura ótima de crescimento de 39 a 45 graus. Ele é menos acidificante, tem menor resistência a um pH baixo. E ele é menos resistente a substâncias inibidoras como antibióticos. Portanto, por essas características, quando eu adicionar a cultura láctica lá, juntinho, Streptococcus com os lactobacilos, primeiramente, quem vai agir naquele substrato, naquele leite, é o Streptococcus thermophilus. Por quê? Porque ainda não vai ter acidez naquele leite, né? E eles que vão iniciar o processo de fermentação. Conforme eles vão, então, promovendo a fermentação, o que vai acontecendo com o pH do leite? Vai caindo. É onde entra em ação os lactobacillus bulgaricus, pelas suas características. Então, a temperatura ótima também é de 40 a 50 graus, só que eles são mais resistentes à acidificação, pH mais baixo. Tem uma resistência maior aí a antibióticos, a presença, né? E aí vão predominar no final da fermentação, principalmente pelo pH, né? Então, quando lá no início o Streptococcus provocou a queda do pH do leite, lá da metade para o final, com o pH mais baixo, os lactobacilos vão ter mais condições pelas suas características de sobreviver ali e continuar o processo fermentativo, ok? Bom, e aqui, olha, os componentes obrigatórios para fazer o iogurte é o leite e as bactérias lácticas. E qual que é a proporção adequada da cultura láctica? Então, você vai inocular a proporção de 1:1, tanto um de cocos e um de bacilos. E aí, após a fermentação, né, essa cultura vai crescer, obviamente, e aí ela vai para a proporção de 1:2, de 1:3, de 2:3. Isso mostrando pra gente o quê? Que a proporção de bacilos, ela aumenta um pouquinho a mais do que a de cocos, devido àquela questão do pH, tá? Então, lá, o número de cocos sempre vai ser... Desculpa, gente, aqui está errado, tá? Depois vocês corrijam aí. O número de cocos, ele sempre é menor do que o de bacilos, tá? E isso vai favorecer o flavor, né, provocado aí pelos bacilos, que é o acetaldeído, ácido lático de acetil, tá? Então, os dois micro-organismos são inoculados juntos, né, na proporção de 1:1, e aí, então, eles sempre mantêm esse equilíbrio aí de um pouquinho mais de bacilos, tá? Os ingredientes opcionais para o iogurte eu já falei para vocês, então está listado aqui. Então, aqui mais ingredientes opcionais.